Mas nesse momento nós queremos dar sequência na nossa liturgia, queridos irmãos, e eu peço que todos abram a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3. Hoje faremos a leitura dos versos 1 a 7. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens nessa epístola. Tivemos ontem aqui a palestra e o encontro de casais e foi abordada exatamente essa passagem. Não foi combinado, mas teremos que ouvir novamente. Nós queremos saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Essa é a nossa expectativa, de que Deus fale com todos através da sua palavra. Queridos, vamos fazer a leitura então, nesse momento tão precioso para nós, presbiterianos, momento de exposição bíblica. Esse é o momento central do nosso culto que nós prestamos ao nosso Deus. Aliás, a Escritura é central no nosso culto. Vocês já perceberam isso. Verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos curvar a nossa fronte e pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, de exposição bíblica, eu lhe suplico, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, que ela produza frutos na nossa vida, particularmente na vida dos casais presentes aqui nessa manhã e daqueles que nos acompanham, que acompanham esta exposição pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que até aqui, após Pedro ele descrever a graciosa salvação que Deus havia concedido, isso está no capítulo 1, a estes cristãos que viviam nas 5 províncias romanas da Ásia. Você pode verificar isso do capítulo 1, dos versos 1 a 12. Ele inicia uma série de aplicações, de exortações práticas para a vida desses cristãos, em virtude dessa salvação que Deus havia concedido. Então é como se Pedro estivesse dizendo: como cristãos agora, vocês foram regenerados por Deus para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, mediante Jesus Cristo, vocês que são guardados pelo poder de Deus. E aguardando o final da vossa fé, o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Esse evangelho que foi pregado no Antigo Testamento, pelo Espírito Santo que estava agindo nos profetas, é o mesmo Espírito Santo que está agindo hoje nos apóstolos e nos evangelistas do Novo Testamento, trazendo essa salvação, por meio da qual vocês foram regenerados. Aí ele diz: por isso,
capítulo 1, verso 13, ele inicia uma série de implicações desta salvação. E nós vimos algumas aqui. A partir do capítulo 2, verso 11, Pedro ele continua dando sequência nas suas aplicações práticas, mas ele começa a expor como essa salvação ela deve influenciar as atitudes dos cristãos nos seus diversos relacionamentos sociais. Ele continua no seu ponto de aplicações, de implicações da salvação, mas agora ele aponta para âmbitos sociais. E ele fala dos versos 11 e 12, do nosso relacionamento para com o mundo, capítulo 2, versos 11 e 12. Depois, dos versos 13 a 17, o nosso relacionamento diante das autoridades civis. E na última mensagem nós vimos a relação no trabalho. Nosso relacionamento, ou o relacionamento do servo para com os seus senhores, ou patrão e empregado, que vai dos versos 18 a 25. Hoje nós veremos então mais uma implicação dessa salvação em uma outra área do relacionamento, que é a área familiar, que é a quarta implicação aqui da área social que Pedro, dos relacionamentos sociais que Pedro aborda, entre marido e esposa, exatamente dos versos 1 a 7. Nós veremos que Pedro tem 5. Na próxima semana, ele vai dos versos 8 a 12. Ele fala aqui do relacionamento fraternal. E aí ele encerra a primeira sessão da carta, exatamente no capítulo 3, verso 12. Depois ele começa um outro ponto na sua carta, na sua epístola. Pedro vai tratar aqui do procedimento e dos deveres, das responsabilidades dos casais, dos casados, tanto do homem, do marido, quanto da sua mulher. Eu queria fazer algumas considerações que eu acho importante aqui. Primeiro, nós temos que lembrar que Pedro, ele endereçou essa carta a cristãos forasteiros que viviam dispersos pelas províncias da Ásia, aquelas 5 que ele menciona no verso 1 do capítulo 1, com o propósito de encorajá-los, de confortá-los em meio às provações e sofrimentos que eles estavam enfrentando, mas também para orientá-los nesses momentos, porque nós precisamos não só de conforto no sofrimento, mas também de orientações. A tendência do cristão é, em meio ao sofrimento, de todo ser humano, na verdade, é se perder um pouco. Ele toma decisões equivocadas, há essa possibilidade muito presente, e tomar atitudes que não deveriam. Então, Pedro quer orientar em relação a isso os cristãos que estavam sofrendo por conta da sua fé. E Pedro acha importante tratar esse assunto aqui, dos deveres dos maridos e das esposas nessa circunstância. Nós não podemos perder o ponto da epístola, nesse contexto da carta aqui. Muito mais, além de ser uma implicação de sermos cristãos, Pedro está tratando com quem já foi regenerado, ele atende então uma demanda existente na época. Uma demanda. Talvez essa seja a resposta que nós procuramos, que foi mencionado ontem até mesmo, o porquê que Pedro ele reserva 6 versículos para as mulheres e somente 1 para os homens. Talvez ele está atendendo uma demanda específica e ele entende que é melhor tratado esse assunto aqui, essas orientações para as mulheres, então é necessário 6 versos. Mas nós nós iremos perceber que 1 verso é suficiente para os homens, que ele pega valendo para os homens. Ele pega valendo. Tá? A segunda, isso é importante porque eu tenho um dado aqui que eu nem verifiquei no nosso âmbito, no contexto eclesiástico. Talvez para não ficar um pouco triste, eu não quis nem dar uma olhada. Mas o Instituto Brasileiro de Direito da Família, que é o IBDFAM, ele registrou que no Brasil, o Brasil registrou um novo recorde de divórcios no primeiro semestre de 2021. Veja aí, divórcios crescem 24% no Brasil em 2021 e chegam a 37 mil no primeiro semestre. De acordo com os dados do Colégio Notorial do Brasil, de janeiro de 2021, foram 37.083 divórcios, com aumento de 24% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Aí a matéria diz o seguinte: com o início da pandemia do Covid-19. Ao longo de todo o ano de 2020, foram registrados 76.175 divórcios,
um crescimento de 1,5% em relação a 2019. E há 2 anos, 75.033 casais oficializaram a separação. Aí, novamente, eles dizem a proliferação do coronavírus, que impôs quarentena, isolamento social, é apontado como o principal responsável pelo fenômeno. O meu ponto aqui, primeiro, é ficar abismado com o número de divórcios no país, o crescente número de divórcios, mas para dizer que quando surge uma dificuldade, quando surge uma circunstância difícil, a família sente, os casais sentem, e Pedro está atendendo uma demanda existente, não podemos esquecer do contexto. O segundo consideração é que Pedro e Paulo, eles gastam bom tempo nas suas epístolas e tinta, descrevendo ou escrevendo instruções para maridos e esposas. Porque eles entendem, o que Paulo e Pedro entendem? Que um relacionamento saudável entre marido e mulher, até mesmo no contexto de dificuldades e de grandes provações, não é somente uma implicação da salvação, mas também é extremamente essencial para a união familiar no lar e para o ajustamento do casal, o ajuste do casal. Toda a história da civilização humana está fundamentada entre um homem, uma mulher e a sua prole. Toda a sociedade ela é forte através dos laços das suas famílias. Então, o ajuste do casal é muito importante, a união familiar é muito importante. E eles dão muito tempo, gastam muito tempo e tinta nisso aqui também. Particularmente Paulo, quando ele fala do casamento como um tipo, uma relação, uma ilustração do casamento, do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Paulo ele aborda esse assunto aqui. E também, em terceiro lugar, nessa passagem, Pedro, que ele enumera diversos deveres a esposas e maridos, é importante, eu gostaria de lembrar para vocês que Pedro ele aborda a igualdade de ambos diante de Deus. Ambos são iguais diante de Deus. Homem e mulher foram criados iguais diante de Deus. Em lugar algum da Escritura é dito que a mulher é inferior ao homem. O que a Escritura nos ensina, assim como Paulo e Pedro, é que eles têm papéis diferentes a cumprir. Na estrutura da criação, nós chamamos isso de complementarismo, e não o igualitarismo. Complementarismo diz que eles são iguais diante de Deus, Deus criou eles, nenhum é maior do que o outro, ou mais importante do que o outro, eles têm o mesmo valor diante de Deus, mas têm funções diferentes, papéis diferentes nesse relacionamento, eles se complementam, e isso que Pedro ele nos mostra aqui nessa manhã. Dito isso, a estrutura está fácil, primeiro dos versos 1 a 6, os deveres das mulheres, das esposas, depois no verso 7, os deveres dos maridos. Vamos lá então, os deveres das esposas. No verso 1, na parte A do verso 1, Pedro ele vai admoestar as esposas a serem submissas aos seus maridos. Está aí, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Essa admoestação de Pedro aqui, de submissão das mulheres, ela deve ser aplicada a todas as mulheres cristãs casadas. É isso que a Escritura trata amplamente da relação da sua esposa com o seu marido. Mas Pedro aqui, ele contempla uma possível, nós veremos na sequência do texto, situação existente na época. E ele se dirige às mulheres nessa própria circunstância aqui. Aparentemente, havia algumas mulheres, dentre as casadas das igrejas da Ásia, que ouviram a pregação do Evangelho, creram em Jesus Cristo, foram alcançadas pela graça de Deus, abandonaram o paganismo, mas o marido permaneceu descrente. Ele não creu, ele permaneceu descrente. Qual era a dificuldade com isso? Era o papel e a posição da mulher na época. No primeiro século, a mulher e os filhos, eles adotavam a religião do marido. Então, se o marido fosse cristão, toda a família era cristã. Se o marido adotasse uma determinada religião pagã, mulher e filhos seguiam a religião do marido, assim como eram os senhores e os escravos. O escravo adotava a religião que o senhor ele tinha, independente da qual fosse. Mas se a mulher se tornasse cristã, por exemplo,
e o marido não, ela poderia ser considerada infiel ao marido, ou infiel à religião do marido, ou uma espécie de rebelião ao marido. Ok? Então, essa situação estava sendo comum no primeiro século e estava causando tensão familiar. A primeira ordem de Pedro é que todas as mulheres, cristãs ou não, elas devem se sujeitar em amor aos seus maridos. Sujeição aqui não é uma pressão do marido sobre ela, mas ela faz isso voluntariamente, em amor, assim como a igreja, que é o contexto de Paulo, ela se sujeita a Cristo como seu cabeça. Ela faz isso, é uma sujeição em amor. As mulheres não eram vistas como eram hoje. Cristo e os apóstolos, ao contrário do que diz o movimento feminista, foi Cristo e os apóstolos que deram à mulher o lugar que ela não tinha na época. Cristo tratou as mulheres, conversou com as mulheres, era sustentado financeiramente por mulheres, apareceu às mulheres após a ressurreição. Você havia as sacerdotisas na época, você tinha sacerdotisas na época, mas elas participavam de cultos pagãos e eram objetos sexuais dos homens, nos cultos de adoração aos deuses estranhos da época. Nas próprias sinagogas, as mulheres não participavam das reuniões, elas assistiam de longe à liturgia judaica. Então você imagina hoje aqui, os homens presentes e as mulheres assistindo de longe e contemplando a liturgia dos homens. O cristianismo deu um valor às mulheres, exatamente como Deus havia estabelecido na criação. Elas foram essenciais no primeiro século do cristianismo, no serviço e na assistência que elas prestaram. Então Pedro contempla uma situação possível, difícil da época, essa possibilidade da mulher. Algumas mulheres da Ásia converteram a Jesus Cristo, mas o marido permaneceu descrente. Tá? E mais um ponto aqui, não parece que esse é o mesmo contexto do que Paulo aborda em 1 Coríntios capítulo 7, porque Paulo aborda um contexto de um descrente que quer se separar do crente. E Paulo diz que Pedro aqui não faz menção disso, ele não faz menção disso. É provável que o marido descrente aqui, ele consente em viver com a esposa crente. O contexto de Paulo, ele é descrente e se ele não consente viver e quiser se apartar, que ele se aparte, mas a decisão parte do descrente. O marido descrente aqui, ele consente em viver com a mulher que é crente. Então Pedro, ele contempla essa situação aqui. Ok? Mulheres, primeiro ponto, essa é a demonstração dele, sejam sujeitas ou submissas ao vosso próprio marido. Você perceba aí que ele introduz o termo igualmente, no verso 1. Por quê? Porque ele está pensando, assim como os cristãos devem se sujeitar às autoridades, versos 13 a 17, e como os servos devem ser sujeitos aos seus patrões, verso 18 a 25, ele igualmente, as mulheres devem ser sujeitas ou submissas aos próprios maridos. É a mesma palavra que Pedro utiliza no verso 13 e no verso 18, no capítulo 3 e no verso 1. Com isso, ele não está equiparando as mulheres às escravas da época, não é o ponto. O ponto de Pedro é apontar o procedimento correto dos cristãos, aqui das mulheres, nas diversas circunstâncias sociais e aqui no contexto familiar. E o conceito é simples, meus irmãos. Talvez não simples de ser vivido, mas é simples de ser entendido. As esposas deveriam aceitar a liderança dos seus maridos, como aquele a quem Deus constituiu como cabeça da família, a quem Deus deu o governo da casa. Assim como deu ao homem o governo da igreja, Deus estabeleceu o homem como governante da casa. E percebam aqui que é aos seus próprios maridos. O ponto de Pedro é dizer que a submissão da mulher, em primeiro lugar, ela deve ser ao seu marido. Em primeiro lugar, o seu respeito, a sua sujeição em amor, o respeito, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a liderança de Cristo, ela, em primeiro lugar, a sua fidelidade é ao marido, acima de tudo. Antes do pastor, antes da liderança da igreja,
a primeira fidelidade dela é ao seu marido, ao seu próprio marido. A pergunta que vocês estariam fazendo, talvez, que eu já tento esgotar aqui, é se isso é ilimitado. A resposta é não. Desde que essa submissão não implique em desobediência a Deus e a sua palavra. Da mesma forma com as autoridades e da mesma forma dos servos para com os seus senhores. O princípio é o mesmo, é submissão. Mas também existe um limite. O limite é que a nossa lealdade primeira é a Deus e a Cristo. É o Senhor Jesus. Ou seja, a nossa sujeição é até quando a nossa obediência, aqui no caso das mulheres, até quando a obediência não implique em desobediência a Deus. Exatamente a nossa relação para com as autoridades e para com os patrões. Essa é a primeira recomendação de Pedro. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Respeite o marido, honre o marido. Eu sei que isso não tem sido fácil. Às vezes o termo sujeição ou submissão, ele é compreendido equivocadamente nos nossos dias, como se fosse um fardo que a mulher deva carregar, e o marido, às vezes, por falta de compreensão, ele aborda esse termo como se ele fosse dono, ou se ele fosse, às vezes, passando dos limites, né? Passando dos limites. Mas não é esse o contexto. A Bíblia vai falar igualmente no verso 7 para o marido. Ou seja, há uma reciprocidade entre marido e esposa. Todos se sujeitam. Ela se sujeita, nós nos sujeitamos também. Sujeitamos também. Então, há uma sujeição mútua aqui, que é o mesmo termo utilizado no decorrer das aplicações de Pedro. Segundo, após essa ordem aqui, Pedro ele aponta para o propósito, e ele concebe exatamente o caso de haver uma mulher, então, que é crente, casada com um marido descrente. A primeira orientação de Pedro, nesse caso, quando ele aventura essa possibilidade, é que ele seja ganho, a orientação às mulheres, que ele seja ganho sem palavras, mas por meio da conduta. Veja aí no verso 1 ainda. Sejam submissas ao vosso próprio marido, para que, ou a fim de que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Se ele não obedece à palavra, é um termo para maridos que não creram no Evangelho, ou seja, eles ouviram o Evangelho e eles não obedeceram à voz do Evangelho que diz, se arrependa e venha para Jesus Cristo. Se arrependa e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muito bem, elas obedeceram e creram, os maridos não creram. Não creram. Então, se algum não obedece à palavra, não creu no Evangelho, que é o termo que ele utiliza no capítulo 4, verso 17, é o mesmo ponto aqui, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, no sentido daqueles que não creram no Evangelho de Deus? Ele então seja ganho. Esse é o propósito central de uma esposa cristã. Ela quer ver a conversão do seu marido descrente. A pergunta é, como isso? Como ganhar um marido incrédulo, que é incrédulo? Pedro orienta aqui atitudes à esposa crente. Primeiro ele diz, sem palavra alguma. Está aí, sem palavra alguma. Por meio do procedimento da sua esposa. Ele está contemplando, eles ouviram o Evangelho e não creram no Evangelho. Muito bem, você precisa viver um testemunho cristão diário. Você, mulher, esposa, precisa viver com a sua vida, pelo seu procedimento, pela sua conduta cristã exemplar, que reflete os valores do reino de Deus e da palavra de Deus. Ele pode ser ganho sem nenhuma palavra, pelo seu compromisso com a verdade de Deus. A sua vida é um testemunho vivo do Evangelho de Jesus Cristo.
E ele diz, perceba que é esse o contexto, no verso 2, ao observar o vosso comportamento. Então, o procedimento pelo qual o marido pode ser ganho é o comportamento cheio de temor da esposa. Comportamento cheio de temor. A maneira de viver de uma esposa cristã deve ser totalmente reta diante do seu marido que não é cristão. Ela deve viver uma vida cheia de temor, de respeito a Deus, de reverência a Deus e de obediência à palavra de Deus. A sua lealdade é a Deus. E o marido, aqui nós podemos inverter também, não cristão, e a esposa não cristã, eles percebem isso. Isso é perceptível. Quando você de fato tem um compromisso com esse Deus, e você de fato crer que Ele é o Deus verdadeiro, e que Jesus Cristo é o seu Filho, porque quando eu e você cremos nisso, a nossa evidência prática é a nossa conduta cheia de temor diante dEle. Porque quando nós professamos uma fé que nós não mostramos com o comportamento, vira uma contradição em termos. Tiago gasta toda a sua epístola falando disso. A epístola de Tiago tem essa estrutura, a incoerência em uma profissão de fé e a conduta da fé. Por isso que ele fala de fé e obras. O ponto é a incoerência. Ou seja, uma mulher recém-convertida, o desejo dela é falar do Senhor Jesus. Mas pode ser o caso que ela encontre indiferença, uma rejeição até mesmo grosseira, da parte do seu marido incrédulo, ou vice-versa, ao cristianismo. Muito bem, Pedro aconselha as esposas crentes a se submeterem aos seus maridos, para que por meio da sua conduta exemplar de sujeição, possam ser efetivas e conduzir os maridos a Cristo. Sim, nós precisamos lembrar que primeiramente o Evangelho, ele é pregação de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é Evangelho. E Pedro sabe que alguns maridos, eles não receberam e se recusaram a ouvir. Então ele diz: nessas circunstâncias, o comportamento casto, puro, honesto, cheio de temor da esposa, torna-se mais eficiente ao marido do que ela tentar ficar falando. Quantas mulheres, queridos, que forçam a barra demais e acabam conseguindo o efeito contrário. A gente diz, é um tiro no pé. Na ânsia de fazer o certo, conseguem o contrário. É necessário sabedoria. E às vezes a gente percebe que muito, eu vou falar aqui do casal, o não crente, o crente para com o não crente. Às vezes se percebe até mesmo que há uma confusão entre pregação do Evangelho e moralizar o marido. A pessoa fica moralizando, achando que isso é pregação do Evangelho. Isso não é pregar o Evangelho. A pessoa fica corrigindo o tempo todo, corrigindo. Isso não é pregar o Evangelho. Pregação do Evangelho é morte e ressurreição de Cristo para perdão de pecados. E evidenciar com o comportamento casto e puro. Ok? Não se fiem apenas em argumento verbal, mas tenha uma conduta pessoal diante de Deus. Não significa que não se deva falar da fé aproveitando as oportunidades com sabedoria. Nós devemos fazer isso. Mas o ponto é que você, mulher, deve prestar mais atenção no seu comportamento, no seu papel, na sua conduta para ser mais efetiva. Terceiro argumento de Pedro: primeiro, sejam submissas. Segundo, que ele seja ganho sem palavra, mas por meio do procedimento. Terceiro, quanto ao adorno da esposa, Pedro vai dizer, terceira orientação, que a beleza dela não seja exterior. Está aí no verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Verso 4 ainda. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu queria que vocês atentassem para o contraste. O destaque do texto está aqui. Está no não seja, no verso 3, e no início do 4, seja porém. Não seja isso, seja porém isso. A orientação de Pedro, primeiro,
A gente precisa deixar claro aqui, tá? Porque a gente está num contexto brasileiro e que isso foi muito mal interpretado há séculos. Ainda é, né? Ainda é. Primeiro, Pedro não está tratando de uma proibição contra o uso de adornos e enfeites. Pedro não proíbe as mulheres de se enfeitarem, de se adornarem, de arrumarem os cabelos e de pôr joias e tudo mais. Isso é um equívoco muito grande. Falta de compreensão da estrutura do texto. Segundo, Pedro também não está falando, ou de uma acusação de Pedro contra as mulheres que se adornaram com joias. Pedro não está acusando as mulheres que fizeram isso. E terceiro, também ele não está dizendo que as mulheres não se cuidem ou não cuidem da sua aparência exterior, como roupas, cabelos e joias. Não é esse o ponto. O ponto de Pedro, ele está advertindo as mulheres aqui, cristãs, enfatizando apenas como deveriam dar mais ênfase ou passar mais tempo desenvolvendo virtudes na sua vida espiritual e interior do que uma preocupação exacerbada com o exterior. Porque Pedro está pensando no contexto do marido descrente e do comportamento dela para ganhá-lo. E ela não vai conseguir com isso, com o exterior. Isso não é eficaz. O eficaz, ele vai dizer depois, é um comportamento de espírito manso e tranquilo. Isso não é eficaz. Então, Pedro utiliza 3 exemplos aqui, né? Frisados de cabelos, que é arrumar o próprio cabelo, adereços de ouro, que são joias, e aparato de vestuário, que são as roupas, né? O que as mulheres gostam, né? Cabelo, joias e roupas. Ou seja, a beleza dela não deve vir de adornos exteriores, do estereótipo, mas ele compara a beleza exterior da mulher com sua graça interior e ensina que a última, a graça interior, é muito mais importante do que a primeira. Ele não está proibindo uma, ele está dizendo que a eficácia, a eficiência, e ele vai dizer aqui, o que é agradável diante de Deus é a primeira, é a segunda, desculpe, é a graça interior. Então, eu diria aqui, para vocês mulheres e para aquelas que estão nos assistindo também, você não pode passar todo o tempo da sua vida se preocupando em demasia com aquilo que é passageiro e dedicar todos os seus esforços no estereótipo, no exterior. Mas faça isso, ou talvez muito mais do que você tem feito com o exterior, com o interior, naquilo que dura para sempre, naquilo que produz frutos verdadeiros, naquilo que lhe conduz para Deus, para a glória de Deus, e corrobora para a eficácia do seu testemunho. Para a eficácia do seu testemunho. Porque as outras coisas são importantes, são boas, faça isso. Mas elas não contribuem efetivamente para a eficácia do seu testemunho. Não. Veja o verso 4. O que é que contribui? Qual deve ser o foco da mulher? Verso 4. O homem interior do coração unido ao incorruptível trajo, num espírito manso e tranquilo. O homem interior do coração, é uma maneira de Pedro dizer, é o que somos internamente. O contraste é claro, né? Ao invés de adorno exterior, ser exterior, Pedro orienta o ser interior. Se preocupe com esse aspecto da sua vida. Dê mais ênfase nesse aspecto da sua vida. Esse homem interior é unido ao incorruptível trajo. Perceba o que ele argumenta aqui? Esse incorruptível trajo, ele representa exatamente as qualidades interiores que não se estragam, como roupas, como joias e como vestuário. Não se corrompem, não se estragam. Isso é interior. Um espírito manso e tranquilo, uma mulher mansa, que seja dócil, que seja tranquila, que seja sábia. É isso, Pedro vai dizer, isso é de grande valor diante de Deus. Isso tem um grande valor diante de Deus. São essas virtudes interiores que são de grande valor diante de Deus. Então eu diria, talvez deva ser essa a sua ênfase maior. Deveria ser essa a sua ênfase maior. E o quarto, Pedro ilustra todo esse ponto aqui, o último argumento dele, com exemplos de mulheres do Antigo Testamento.
particularmente o de Sara, a esposa de Abraão. É isso que ele faz. Veja o verso 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, ou se enfeitaram, outrora santas mulheres. Santas no sentido de relacionamento com Deus, não de perfeitas. Que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Esse foi o procedimento das mulheres espirituais do Antigo Testamento. Aquelas que esperavam em Deus, que se preocupavam em agradar e viver uma vida agradável diante de Deus, colocavam a sua esperança em Deus e se preocupavam em ser eficientes diante de Deus. Essas mulheres do Antigo Testamento, elas convidavam gerações posteriores de mulheres a seguirem o seu exemplo. A seguirem o seu exemplo. E elas eram, diz Pedro, submissas ao seu próprio marido. Verso 5, qual é a diferença do verso 6? É que no verso 5 ele não menciona o tipo de mulher aqui, ele não dá nomes de mulher. Ele não menciona mulheres, mas no verso 6 ele dá uma. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É claro que Sara não adorava Abraão. A gente precisa deixar claro tudo, né? Tudo nós precisamos deixar claro. Chamar de Senhor no Antigo Oriente era uma demonstração de uma expressão de respeito ao marido na cultura do Antigo Oriente e sujeição à sua liderança. Era costume chamar de Senhor. É uma citação que Pedro está fazendo aqui. Hoje nós não temos mais essa cultura e é claro que as mulheres não chamarão seus maridos de senhores. Acho que chegou a arrepiar algumas aqui, né? Antes da explicação, arrepiou o braço, né? Arrepiou o braço. Hoje nós demonstramos esse princípio na nossa cultura de respeito e de amor de diversas maneiras, sem que a esposa tenha que chamar o seu marido de senhor. Ok? Nós temos que fazer a diferença entre o que é cultural e o princípio cultural, né? A expressão cultural daquilo. Então, a cultura era chamar de senhor, mas o princípio permanece, havia respeito, havia sujeição e havia amor, nesse sentido. Elas se tornaram filhas de Sara, essas do contexto, essas mulheres esposas da Ásia, seguindo nas pisadas de Sara, que se tornou a mãe espiritual de todas elas, as tementes a Deus. Elas deveriam, então, praticar o bem, final do verso 6, e não temendo perturbação alguma. É claro que, no contexto, praticar o bem, a esposa, crente, ela não precisaria temer, então, perturbação alguma por parte do marido descrente, que provavelmente é o sentido do que Pedro esteja dizendo. É claro que o medo não deve ser a motivação da esposa para proceder corretamente, para praticar o bem, mas sim o dever da sua consciência para com Deus. Esse é o dever, mas às vezes, por alguma razão, por alguma reação exacerbada por parte do marido descrente, da pressão ou de outras reações, portanto, ela praticando o bem, há temor por parte da esposa por conta da reação errada, exacerbada do marido, mas ela praticando o bem, ela deveria manter a sua confiança em Deus, praticar o bem, enquanto o seu respeito ao marido deveria ser mantido. Assim, agiam as mulheres de Deus no passado. Ela não precisaria temer perturbação alguma, praticando o bem e sendo sujeitas. Portanto, seja o adorno da esposa o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. São estas virtudes interiores, a graça interior, que são de grandes valor, que tem grande valor diante de Deus e que mostram a Cristo. Esses são os deveres das esposas. E o último verso é registrado aqui, em relação aos maridos. Veja aí o verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Primeira coisa que Pedro diz aqui. Pedro irá tratar aqui, é interessante o que Pedro faz, a gente não sabe o porquê. Mas ele vai tratar com maridos cristãos agora. Ele deu uma ordem geral, as esposas todas devem ser submissas aos seus maridos, ordem geral. Depois ele aventura a possibilidade de haver um marido descrente. E agora ele fala dos maridos crentes, casados com esposas cristãs, o que seria mais padrão para a época.
Lembra que eu disse? Que a família, a esposa e os filhos adotavam a religião do marido. Por que nós entendemos isso? Ele vai dizer no verso 7 que os dois são co-herdeiros da mesma graça de vida. Então, os dois são cristãos. Os dois são cristãos. E ele mostra esse igualmente, você percebeu aí também o igualmente, que mostra a reciprocidade que o marido deve tratar a sua esposa. Ela tem que ser sujeita, mas ele igualmente tem que tratá-la também com dignidade. Há a sujeição do marido também. O igualmente liga os igualmente anteriores. Tá? Para a gente não pensar que é só a esposa sujeitar-se à esposa. Não, o marido tem as suas responsabilidades. E Pedro faz duas exortações ao marido. A primeira está aí no início do verso 7. Vivei a vida comum do lar com discernimento. O que significa a vida comum do lar? É o convívio no lar com a sua mulher. Simplesmente isso. A vida do convívio do lar. A vida conjunta do lar. Conviver conjuntamente com a sua esposa. Ser um marido presente no lar. Vivendo com ela, participando do lar com ela. Construindo a família ao lado dela. Vocês vivem juntos, vocês convivem em todos os afazeres. Esse termo aborda a vida conjunta do lar. Ele é presente no lar, ele tem que ser presente no lar e ele tem que construir a família ao lado da sua esposa. E ele só pode fazer isso vivendo presente no lar. Vivendo a vida comum do lar. Por isso, com discernimento, com entendimento, com sabedoria. Esse aqui está imbuída muitas coisas que isso confronta demais o homem. Confronta demais esse termo, essa expressão aqui. O que é viver a vida comum do lar com discernimento? Está imbuído aqui cuidado, sensibilidade com as necessidades da esposa, suas lutas, com seus objetivos, com as suas vontades, com as suas dificuldades e outras tarefas importantes do lar. Isso envolve conhecimento do marido por parte, conhecimento da esposa por parte do marido. Você só vai conseguir viver a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, com sabedoria, se você conhecer a sua esposa. Isso é muito importante. Talvez envolva maior isso aqui. Conhecer a esposa, a respeito da esposa, que acontece quando você vive a vida conjunta no lar. Quando você é presente no lar. O cuidado que devemos ter. A sensibilidade que devemos ter. O respeito que devemos ter. O tratamento que devemos ter. Que é a exortação de Pedro. Depois de viver a vida comum no lar, segunda, ter consideração para com a esposa, tratando-a com a dignidade. Veja o que ele diz aí. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Com dignidade. O marido cristão, ele não tem outra opção. Lembrem que Pedro, ele está tratando de implicações de sermos cristãos. Vocês foram regenerados e são herdeiros da graça da vida. Então, porque eu sou cristão, eu trato a minha esposa com honra e com dignidade. É ter consideração para com a pessoa, para com seu cônjuge. Você trata com honra, você trata com respeito e você trata com dignidade. Irmãos, isso na época, na cultura, era muito difícil. Isso era revolucionário, o que Pedro está dizendo aqui. A mulher era vista como inferior ao homem. Ela era tratada de maneira inferior na sociedade de diversas maneiras. Desprezado os seus direitos. Ela não tinha os direitos que ela tem hoje. E Pedro orienta os maridos revolucionariamente. E só o cristianismo, na época, era revolucionário nisso. Tratava as mulheres com dignidade, com respeito, com valor e com honra. E veja que Pedro, ele utiliza alguns argumentos para sustentar as suas duas exortações. Vivam a vida comum do lar, primeiro, e tratem ela com dignidade e com honra. Por quê? 3 argumentos. O primeiro é o entendimento de que elas são
A mulher é o vaso mais frágil na relação. Está aí no verso 7 ainda. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, como o vaso mais frágil. O vaso mais frágil diz respeito à sua fraqueza física. Uma referência ao corpo, não tem a ver com o emocional ou com o espiritual. E nem com a mulher sendo inferior ao homem, não. Fisicamente, biologicamente, ela é vista como um vaso mais frágil, o que dá razão para que o homem tenha e demonstre consideração especial para com ela. Há limites aí, meu irmão. Você tem que ter limites. Nós precisamos ter limites. Porque a primeira razão de Pedro para tratá-la com honra e com dignidade é você saber que ela é o vaso mais frágil da relação. Ok? Tem que haver limite na nossa vida, para tudo, em todas as áreas. Você pode contemplar todas as áreas aqui da vida comum do lar. Segundo, orientação de Pedro, segundo argumento para vivermos com consideração, é porque os dois são herdeiros da mesma graça. Está aí. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Aqui Pedro aponta para o fato de que os dois são cristãos, marido e esposa. Vocês são irmãos na fé e vocês são herdeiros da graça que vos alcançou, da graça de vida. Marido e esposa compartilham juntos o dom da graça de Deus que lhes dá vida, que lhes deram a vida. Por isso, marido, você deve demonstrar respeito, honra a ela e tratá-la com dignidade e viver a vida comum do lar, a vida conjunta, sendo presente no lar, porque vocês são herdeiros da mesma graça da vida. Essa é a razão por que demonstrar respeito, amor e tratamento com honra. Temos papéis diferentes. Somos iguais diante de Deus. Herdamos a vida eterna juntos. E por último, Pedro, ele toca na vida devocional do marido. É o terceiro argumento dele, por que devemos viver assim. Pedro vai dizer, para que as orações de vocês não sejam interrompidas. Aqui ele vai no coração do marido. Você quer que Deus ouça a sua oração? Então trate-a com respeito, trate-a com honra, trate-a com dignidade. Senão você já sabe, você vai orar, não é que a sua oração será interrompida, a sua, mas a resposta é interrompida. Deus simplesmente não ouve. Talvez aqui nós temos a resposta, porque você ora, muitos oram e simplesmente a resposta não vem. Aqui está a resposta. Ou seja, o relacionamento do marido com Deus é influenciado pela maneira com que ele trata a sua esposa. Perceberam isso? Que não há essa separação. A piedade é parte da nossa religião, o tratamento com a nossa esposa. Do contrário, suas orações e as minhas serão interrompidas, não serão respondidas. Você ora e Deus não responde. E aqui nós aprendemos, para encerrar, Deus ouve orações dos cristãos? Deus ouve. Deus responde às nossas orações? Deus responde. Mas também Deus pode interromper as respostas ou impedir as suas orações, dependendo da maneira como você trata a sua esposa. Amém? Apenas para concluir, então, para relembrar, para fechar o quadro aqui no nosso coração, na nossa mente. Deveres das esposas. Sejam submissas aos seus maridos. Segundo, para que o descrente seja ganho sem palavra por meio da conduta de vocês. Terceiro, que a beleza de vocês não seja exterior. A exemplo das mulheres piedosas do Antigo Testamento, particularmente de Sara, mas que seja o homem interior do coração, um espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor diante de Deus. E vocês, maridos, vivam a vida conjunta do lar, com discernimento, tenham consideração para com a esposa, tratando-a com dignidade. Por quê? Porque elas são o vaso mais frágil na relação, porque os dois são herdeiros da mesma graça de vida e para que as suas orações não sejam impedidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Viva a vida comum do lar. Esposa, ame o seu marido. Ame os seus filhos, o seu marido. Sujeite-se em amor, em respeito.
trate-o corretamente, assim como as mulheres do passado que conduziram, que tinham o propósito de conduzir as gerações posteriores a uma vida santa diante de Deus. Que a ênfase de vida de vocês seja o interior, não abandonando o exterior, mas que não haja inversão de valores, que não haja inversão de valores centrais e essenciais. E maridos, o nosso relacionamento para com Deus é totalmente influenciado pela maneira com que nós tratamos as nossas esposas. Lembrem disso. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé.